Hoje nós vamos mostrar o que é e como se prepara um prato muito especial da culinária brasileira, a torta capixaba. Não existe nada igual Brasil afora. A receita leva palmito, bacalhau, camarões, mariscos, coentro e ovos. O Agrocultura revela esse segredo capixaba para você. Se tem um prato que é a cara do Espírito Santo, ele é a torta capixaba. Por aqui, a tradição é comer a torta durante a Semana Santa, mas capixaba raiz, aquele capixaba de verdade, não tem dia e nem hora para comer torta capixaba. O sabor da torta capixaba é único, nessa mistura de ingredientes maravilhosos, com temperos espetaculares e feito na panela de barro, que tem um gradiente de cocção maravilhoso, que faz com que todos os ingredientes se misturem e cozinhem ao mesmo tempo. Este é Paulo Gáudio, chefe de cozinha, professor e sommelier, um entusiasta da culinária do Espírito Santo. Uma gastronomia que vai do mar às montanhas. Isso é muito interessante porque tem uma influência principalmente da origem portuguesa, dos italianos e dos indígenas e principalmente ligada à questão do litoral indo para as montanhas. Essa mescla de litoral e montanha é maravilhoso porque os temperos acabam se juntando, se fundindo e os sabores são maravilhosos. O preparo da torta é uma herança em muitas famílias. O chefe, por exemplo, aprendeu com a mãe, a dona Laurene. A mamãe cozinhava, mas nunca gostou muito de cozinhar. Então, tudo aquilo que a gente gostava, a gente já ia fazendo para poder tirar a mamãe da cozinha. Porque ela não gostava muito, mas ela ensinava a gente tudo que ela sabia. Quando faz uma torta, todos querem comer. Então, é herança, né? Meu marido gostava muito. Eu tenho outro filho também que gosta e os filhos todos gostam. E a gente convida pessoas para ir comer. Quando faz é assim. Esta reportagem já está dando água na boca, então simbora separar os ingredientes. A nossa torta ela tem uma origem, da torta portuguesa de bacalhau com repolho, depois entrou o nosso palmito e aí foram entrando os frutos do mar. E aí podemos colocar o camarão, o sururu ou mexilhão, siri desfiado, caranguejo desfiado, peixe salgado ou bacalhau, ou os dois, além da azeitona, do azeite, cebola, coentro, tomate, colorau, ovos, ou seja, é riquíssima. É a torta mais proteica e saborosa que existe. Entendi. E o preparo? Como a torta é feita? Bom, em primeiro lugar tem que ter panela de barro. Se não tiver panela de barro, não é torta capixaba. Então o preparo é o seguinte: primeiro, aqueça a panela de barro, depois você coloca o azeite, daí vem os temperos, cebola, tomate, coentro e cebolinha, colorau. Dessa sequência vão entrando os ingredientes ricos da torta, vamos dizer assim. Então vai entrar o sururu, o peixe salgado ou bacalhau, ou os dois, o palmito, depois entra o camarão, o siri desfiado. Todos os temperos vão se fundindo e misturando nessa sequência, E sempre mexendo um pouquinho e chorando a água. O azeite deve ser colocado depois por cima e um pouco mais também do tempero verde, do coentro e da cebolinha. Depois que você deixou a cocção aumentar cada vez mais e os ingredientes se misturarem bastante, você separa a clara dos ovos, bate a clara em neve com uma pitadinha de sal, na sequência acrescenta as gemas e aí depois vem para a torta na panela, mexendo levemente de maneira que o ovo vá cozinhando e vá pegando o ponto até chorar bastante água para ela ficar sequinha. Durante a preparação, entre um ingrediente e outro, não é que a dona Laurene foi ver de perto se está tudo certo? É coisa de mãe. E supervisionar e ver se está certo, se não está. Estou sempre perguntando se ele fez isso, aquilo. Qualquer outra coisa que ele vai cozinhar, eu vou perto. E não acabou não.
E aí, para finalizar, você bate novamente claras e neve, acrescenta gemas, coloca por cima, leva ao forno. Depois de 10 minutinhos aproximadamente, até menos um pouco, você coloca as rodelas da cebola e as azeitonas inteiras para decorar e saborizar essa torta. E aí depois mais 5 a 10 minutos, dourou, tá pronto. Prontíssima! Não há quem resista ao sabor e ao aroma da torta capixaba saindo do forno. Particularmente, costuma-se falar da muqueca capixaba. Só que a muqueca capixaba, apesar de ser espetacular e maravilhosa, sempre concorre com a muqueca baiana. Enquanto que a torta capixaba é única, é o prato mais maravilhoso que existe, é a torta mais fantástica. Eu estive em São Paulo no Festival de Gastronomia fazendo a torta capixaba e todo mundo ficou encantado. Todas as pessoas que conhecem ficam encantadas. Então, realmente, é o nosso prato ícone da gastronomia capixaba. E aí, dona Laurene, o filho fez direitinho? Fez, ele já aprendeu. Ele já tem idade de ter aprendido. Então, pode ser quente, pode ser fria, pode ser pura, só jogando um azeitezinho, pode ser com pão, pode ser com arroz, não tem hora, não tem dia, não tem temperatura, porque ela é maravilhosa.